Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje continuaremos com o nosso podcast Desvendando a Cidadania. Hoje nós continuaremos ainda falando sobre a questão dos direitos. Hoje nós falaremos sobre como a sociedade conseguiu conquistar o direito ao voto. E também eu quero que vocês percebam, através dessa discussão sobre o direito ao voto, a relação entre voto e conquista de direitos. Hoje, por exemplo, nós sabemos que todos nós temos direito à educação, à saúde, direitos trabalhistas. Todos esses direitos, de alguma forma, ele está relacionado ao momento em que a sociedade conseguiu conquistar o direito ao voto. Quando eu digo sociedade, eu estou me referindo a todos nós. Membros da elite, membros da classe mais alta, até o trabalhador, certo? Então hoje eu tentarei mostrar para vocês um pouco da história do nosso direito ao voto e como esse direito ao voto foi de extrema importância para a aquisição dos nossos direitos sociais. Então essa é a tônica da nossa conversa de hoje. Hoje eu quero começar o nosso programa fazendo uma pequena reflexão, fazendo um desafio a vocês. Quero que vocês pensem, qual é a jornada de trabalho de um trabalhador no Brasil hoje? Quantas horas o trabalhador deve trabalhar por dia e por semana? Será que sempre tivemos o direito a um dia de descanso por semana? Vocês já pensaram nisso? Não? Será que sempre foi assim? Essa é a nossa ideia. Então se liga nesse episódio que eu vou tentar explicar para vocês. No nosso programa anterior, eu disse a vocês que a sociedade descobriu a ideia de direitos com a Revolução Francesa. Então, a partir de agora, eu vou contar um pouquinho da história dessa luta para que a sociedade, para que nós tivéssemos o direito ao voto, o direito de escolher os nossos representantes. Olha só, a Revolução Francesa foi um processo longo. Quem liderou esse movimento todo foi um grupo social que era o mais rico da época, chamado de burguesia. Isso, essa mesma burguesia que existe hoje. Mas a burguesia só conseguiu sucesso porque teve o apoio da classe social mais numerosa que existia naquela época, a dos trabalhadores. Esses eram muito mais de 70% da população da França naquela época. Então vejam bem, para que os burgueses obtivessem sucesso, conseguissem implantar a ideia dos mesmos direitos para todos, porque eles tinham interesse de que os direitos viessem a beneficiá-los também. Porque até então, quem tinha direitos eram só os amigos do rei, como eu falei no episódio passado. Após o sucesso, conquista, a chegada ao fim da Revolução Francesa, onde foi destituída a monarquia, foi tirado o rei do poder, os trabalhadores imaginaram assim: será que nossas vidas terão um salto de qualidade? Será que melhoraria? O que você acha? Será que melhorou? Pois é, se você pensou que melhorou, você se enganou. A burguesia assumiu a liderança política do país. Pois é, meus amigos, eles temiam que os trabalhadores assumissem o poder ou viessem a criar leis que beneficiassem, criassem mecanismos para evitar a participação popular nas eleições para o parlamento francês, porque é no parlamento que se criam as leis. Ou seja, os burgueses temiam que os trabalhadores elegessem o maior número de deputados no parlamento e, consequentemente, criassem leis que viessem a favorecê-los. Favorecer, claro, os trabalhadores. O principal mecanismo criado foi o chamado voto censitário. O que é isso, professor? Olha, através do voto censitário, só teria direito ao voto quem possuísse uma determinada renda. Vou pegar como exemplo. Vamos imaginar no Brasil de 2022, nessas nossas próximas eleições, que fosse criada uma lei em que só pudessem votar quem ganhasse acima de 20 mil reais por mês. Todos teriam direito ao voto? E aí, o que vocês acham? Então, contra isso, os trabalhadores franceses, claro, não aceitaram essa ideia e chegaram
a tomar o poder por algum tempo. Porém, a burguesia retornou ao poder e passou a fazer algumas, bem poucas concessões aos trabalhadores. Napoleão Bonaparte. Então, Napoleão Bonaparte, quando ele que, de certa forma, encerra o processo da Revolução Burguesa, a Revolução Francesa, o que ele vai fazer? Ele vai conceder alguns direitos aos trabalhadores. Como, por exemplo, ele vai criar fábricas, vai criar um código civil, vai manter uma espécie de reforma agrária, vai criar escolas. Mas aí você começa a pensar, essas concessões, elas só foram dadas devido à insatisfação demonstrada pelos trabalhadores. Olha, os trabalhadores queriam eleger representantes para o parlamento francês, porque ele sabia que a força para se fazer leis estava no parlamento. Vamos sair um pouquinho da França e vamos falar um pouco sobre a história dos trabalhadores na Inglaterra. Você pode estar se perguntando assim, o que tem a ver trabalhador francês, trabalhador inglês com o trabalhador brasileiro? Meus amigos, vocês vão entender no decorrer da nossa conversa. Bom, na Inglaterra, o processo de luta dos trabalhadores começou durante o período da Revolução Industrial. Porque a Revolução Industrial, ela trouxe progresso, mas também trouxe muitos problemas sociais. Por quê? Aquela burguesia que nós nos referíamos quando falamos da Revolução Francesa, ela sempre pensa em lucro. Então, quando começou o processo de utilização das máquinas nas fábricas, muitos industriais passaram a pagar o mínimo possível de salário aos trabalhadores. Mas, muitas vezes, contratavam mulheres e crianças para fazer o trabalho dos homens adultos. Agora, imagina só, uma criança ou uma mulher ganhava muito menos do que um trabalhador do sexo masculino adulto. Então a gente vai perceber o seguinte, que essas lutas dos trabalhadores pelos seus direitos surgiram devido às péssimas condições de trabalho e os baixos salários. Então os trabalhadores passaram a se organizar em associações de trabalhadores, sindicatos, que lá na Inglaterra eles chamaram de trade unions. Então essas organizações, elas perceberam que a única forma de garantir direitos seria através da criação de leis trabalhistas. E a única forma de conseguir essas leis trabalhistas era se organizando. Ou seja, é necessária organização, é necessária participação. Vários movimentos operários surgiram nessa época. Porém, aquele que mais nos destaca, ou aquele que a gente leva em consideração maior, porque os outros foram, de certa forma, que deu base para esse movimento, é o movimento cartista, que aconteceu em 1838. O que foi esse movimento? Esse movimento foi um movimento criado pelos trabalhadores, onde eles organizaram um abaixo-assinado, conhecido como Carta do Povo, com mais de 1 milhão de assinaturas. Vejam bem, 1838, 1 milhão de assinaturas. Esse documento reivindicava o voto universal masculino, que eles chamavam de sufrágio universal. O direito do operário de se candidatar ao parlamento. Defendiam a criação do voto secreto, porque até então, aqueles que podiam votar, eles tinham que declarar o voto, porque o voto era aberto. Então a necessidade do voto secreto. Eles queriam também a igualdade de direitos eleitorais, a abolição do voto censitário, que nós falamos há pouco, e a remuneração dos parlamentares. O que é a remuneração? É receber um valor pela participação no parlamento. Porque quando não tinha valores, quando os parlamentares não recebiam, os trabalhadores não podiam participar. Porque uma vez que ele estava no parlamento, ele não estava trabalhando. E se fosse um trabalhador, ele não teria nenhuma renda. Por isso a remuneração dos parlamentares, que nós chamamos hoje de salário. Com certeza, o parlamento não aceitou essa petição, esse abaixo-assinado. Como resultado disso, os trabalhadores fizeram diversas greves. E aos poucos, essas lutas foram surtindo efeito. Perceberam a relação entre o direito de voto
e os direitos sociais que nós temos? Nós já falamos aqui do direito trabalhista, falamos que o Napoleão criou escolas, ainda não falamos de saúde, mas nós perceberemos mais adiante, não no episódio de hoje, que saúde também foi uma conquista. Até agora, eu fiz uma contextualização geral. Como será que foi conseguido esses direitos no Brasil? Como vocês imaginam que chegou aqui? Como é que será que estava organizada a sociedade brasileira no período que estava acontecendo a Revolução Francesa na Europa, a Revolução Inglesa? Aguarda aí que eu te conto. Enquanto você está ouvindo aí, compartilhe o link com seus amigos. Não vamos deixar a ideia desse podcast morrer. Quem ajuda a alimentar o podcast é a participação de vocês. Bom, meus amigos, se na Europa foi difícil, imagina no Brasil. Na época que falei da França e da Inglaterra, a maioria dos trabalhadores brasileiros haviam sido capturados no continente africano e trazidos à força para abastecer o mercado de trabalho aqui como escravos. Esses escravos atuaram em vários setores econômicos no Brasil, principalmente nos canaviais e nas plantações de café. Nesse período, calcula-se que apenas 1/3 da população brasileira fosse branca, ou seja, a grande maioria da sociedade era composta por escravo e indígenas. Você tem uma ideia? Entre os séculos 16 e 18, de cada 100 pessoas que chegavam ao Brasil, 85 eram africanas. Caminhando para o final do governo de Dom Pedro II, ele adotou uma política de branqueamento da população brasileira, que coincidiu com a abolição da escravidão. Você pode perguntar, como assim, professor? Simples. Ele passou a incentivar a vinda de imigrantes europeus na tentativa, assim, de ao mesmo tempo abastecer as áreas que precisassem de mão de obra, até porque o comércio de escravos, o tráfico de escravos pelo Oceano Atlântico começou a ser fiscalizado e proibido. Então, dessa forma, esses imigrantes teriam a dupla função. Ao mesmo tempo, trabalharia nas áreas de produção de café e, ao mesmo tempo, aumentaria o número de brancos que viviam no Brasil. E, consequentemente, haveria uma mistura de brancos e negros, de brancos e indígenas. Esse era um dos objetivos que estavam meio que nas entrelinhas das ideias de Dom Pedro II. Porém, com o tempo, esses imigrantes que vieram para trabalhar nas lavouras, muitos deles migraram para as cidades, principalmente depois que quitavam suas dívidas junto aos fazendeiros, que haviam contratado e pago suas despesas, mas o imigrante que veio para o Brasil teve que pagar o fazendeiro que pagou sua passagem. Quando eles retornam, quando eles saem do campo e vão para a cidade, eles chegam lá e se esbarram na falta de estrutura e também não existência de leis trabalhistas. Então, de certa forma, eles chegam para trabalhar e são obrigados a aceitar o salário ou as condições que estão impostas ali para eles. Então, no período em que, se a gente olhar assim, que o Brasil foi governado por Dom Pedro I e Dom Pedro II, os únicos grupos que possuíam direitos eram os grandes fazendeiros, os comerciantes de escravos, que nós chamávamos de traficantes de escravos, e os nobres, que eram os amigos do rei. Mas todos pagavam impostos, todos os trabalhadores pagavam impostos, claro, menos os escravos, enquanto houve escravidão. Ok? Por isso que a gente vai falar pouquíssimo, sobre a questão do primeiro e do segundo reinado, do governo de Dom Pedro I e Dom Pedro II, que houveram poucos avanços no setor de direitos trabalhistas. Bom, em 1889, houve o rompimento da monarquia e houve a proclamação da república. Sai o rei, começa uma república. O modelo adotado no Brasil foi o modelo republicano presidencialista, que é um modelo que era adotado por praticamente todos os países civilizados do mundo. E o exemplo que o Brasil queria seguir era o exemplo dos Estados Unidos. Só que, no Brasil, tudo se adapta à situação dos brasileiros, à situação do Brasil.